Gente, bom dia, boa noite, né, no caso. Nossa aula síncrona começa às 7 horas. E nós vamos continuar o assunto da disciplina de estatística, certo? Antes da pandemia, a gente tinha visto o conceito de arredondamento. Quem não lembra, dá uma revisada aí no caderno, que a gente viu tudo direitinho, fez fichas de exercícios. E aqui a gente vai continuar com os conceitos básicos de estatística. Um dos conceitos primordiais para que a gente possa aprender o que é estatística seria fenômeno, tá? O que é fenômeno? Eu coloquei aí o conceito, vocês receberam uma ficha aí também conceitual, para que vocês possam vir acompanhando a aula. Fenômeno é tudo que pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência. Aí eu coloquei aqui, uma fruta que cai de uma árvore, ou seja, é um fenômeno. Uma pessoa que nasce é um fenômeno. Uma mistura com leite é um fenômeno. A oferta de um certo produto é um fenômeno. Então, tudo que pode ser percebido pelo sentido ou pela consciência, eu vou chamar de fenômeno, tá? É um fenômeno. Aconteceu algo. E aí, o que é ciência? Ciência é o conjunto dos conhecimentos sobre os fenômenos e suas relações recíprocas. Bora lá, Camila, eu não estou entendendo ainda muito bem, não. Vamos para os próximos conceitos, para a gente poder chegar, de fato, o que seria estatística. Ciência estatística. A estatística é a ciência que estuda um determinado tipo de fenômeno. Ou seja, e quais são esses fenômenos, Camila? Os fenômenos coletivos ou os de massa, tá? Aí aqui, ó, é então o conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos ou de massa. Então, isso que vem a ser ciência estatística. Não estou entendendo bem, dou uma pausa, copio, para que eu possa entender o conceito de estatística. Gente, estatística é o quê? É a ciência que estuda um determinado tipo de fenômeno, tá? Bora lá. E aqui, gente, na estatística, eu tenho uma parte que eu chamo de estatística descritiva. É a parte da estatística que tem como objetivo de descrever os dados observados. Ou seja, primeiro eu vou obter os dados, tá? Daquele meu fenômeno. Depois eu vou organizar os dados. Depois eu vou reduzir os dados e depois eu vou representar os dados, seja por tabela, seja por gráfico. Então eu vou representar aqueles meus dados. É atributo da estatística descritiva a obtenção de algumas informações, como médias, proporções, dispersões, tendências. Ou seja, eu tenho várias notas de uma turma. Vamos lá, que na disciplina de estatística meus alunos tiraram 7, 8, 9 ou 10. Meus 40 alunos tiraram essas notas. Então eu vou tirar uma média. Como é que eu tiro a média? Somo todas as notas e divido pela quantidade de alunos. Ou seja, eu vou obter a nota da turma e assim eu vou estar realizando a estatística. Eu obtive os dados através da nota de vocês. Eu organizei os dados de acordo com a ordem alfabética. Eu vou reduzir os dados, ou seja, vou tirar uma média e aí eu vou representar os dados. Represento os dados por tabela, represento os dados por gráfico e assim por diante, tá, pessoal? Vê só. Aí aqui eu tenho outro conceito, fenômenos coletivos ou de massa. São os que não possuem regularidade na observação de casos isolados, mas a massa de observações. Vamos ver o exemplo que ele colocou, porque tudo é mais simples quando a gente observa o exemplo. Em geral, quando estudamos uma ou mais características de um conjunto de elementos chamado população. Então, o conjunto de elementos eu vou chamar de população, tá? Estamos diante de um fenômeno coletivo ou de massa, ou seja, as notas em química dos alunos de uma turma. Então, isso daqui que eu chamo que é de um fenômeno coletivo. Eu vou ter várias notas, tá, gente? Não vai seguir um padrão. Eu posso ter uma nota 0, como eu posso ter uma nota 8, como eu posso ter uma nota 10. Então, é um fenômeno em massa, tá? O nível socioeconômico dos consumidores de um produto, a renda dos brasileiros. Eu tenho um brasileiro aqui que ganha um salário mínimo, mas eu tenho um brasileiro aqui que ganha fortuna. Então é um fenômeno em massa, um fenômeno que ele está variando lá, ó, em vários números. Eu não tenho algo que é constante. Bora lá. População.
é o conjunto de elementos portadores de pelo menos uma característica comum de interesse para ser estudado estatisticamente. Eu vou falar um exemplo aqui que não está aqui no quadro. Por exemplo, gente, eu tenho as notas de química dos alunos de uma determinada turma. Ou seja, qual é a característica comum? Está todo mundo matriculado na disciplina de química. Essa é a característica em comum. Mas aí eu tenho várias notas aí. Eu posso ter 0, 2, 3, 10. Mas todo mundo tem uma característica em comum. Todo mundo está matriculado naquela disciplina de química, tá? A amostra é um subconjunto finito, tá? Que tem fim de uma população, selecionado adequadamente para representá-la. Gente, vamos supor que eu tenho uma turma de 40 alunos, mas eu quero uma amostra. Então eu vou pegar uma parte daquela minha população para poder representar as notas dos meus alunos. Mas eu tenho aqui, ó, para que as conclusões sobre a população sejam fornecidas adequadamente pelas amostras, é necessário que elas sejam representativas da população. Amostras representativas são aquelas que são verdadeiras miniaturas da população, isto é, tem todas as características da população, mas em menor escala. Ou seja, eu vou pegar várias amostras, vou pegar uma amostra daquela população, desculpa, tá? Mas que represente toda a população. Por exemplo, eu não vou pegar uma amostra de alunos que só tiraram 10, não. Eu tenho que pegar uma amostra com um conjunto de alunos que tiraram 10, que tiraram 0, tiraram 2. Então, eu pego uma determinada amostra daquela população, mas que consiga representar toda aquela minha população. População é o maior, amostra é o menor. A amostragem, gente, é o processo de colher amostras. Nesse processo, cada elemento da população passa a ter a mesma chance de ser escolhido. Calma aí que vocês vão entender. Dentre os processos de amostragem, podem se destacar duas. Eu tenho dois tipos de amostragem. A amostragem proporcional e tenho a amostragem sistemática, tá? Coloquei um exemplozinho aqui de amostragem proporcional estratificada para vocês perceberem. Vê só. É comum termos populações que se dividem em subpopulações. E como cada extrato pode ter um comportamento diferente do outro, a amostra deve ser considerada a existência desses extratos e a sua proporção em relação à população. Camila, tá muita palavra aí, eu não estou conseguindo entender bem. Vamos lá. Tem calma aqui para vocês poderem entender. Gente, supondo que uma sala de aula seja composta por 54 homens e 36 mulheres, ou seja, é uma sala de aula de pessoas, mas dentro dessa sala de aula eu tenho homens e mulheres. Mas aí eu tenho um número maior de homens e tenho um número menor de mulheres. Determine uma amostra de 9 pessoas. Aí bora lá. 54 mais 36 são 90 pessoas, não é verdade? Aí ele quer, dessas 90 pessoas, 9 pessoas. Quantas mulheres eu vou tirar dali e quantos homens eu vou tirar dali? Eu tenho um cálculo para isso, gente. Que aqui eu tenho, ó, o cálculo proporcional de uma regra de 3 simples. Como é que eu faço? Número de homens, 54, tá? Então, 54 vezes 9. 9 é o valor que eu quero tirar daquela população em geral. Dividido por 90, que é a quantidade total. 54 é a quantidade de homens, vezes 9, que é a quantidade da amostra que eu quero, dividido por 90. Então, eu tenho 5,4. Realizando o arredondamento, que a gente conversou sobre arredondamento na aula passada, tá? Então, o arredondamento de 5,4 é 5. Então, eu vou retirar 5 homens desse total de 90, beleza? E quantas mulheres eu vou retirar? 36 mulheres. Então, o que é que eu faço? 36 vezes 9. 9 é o total que eu quero retirar. Dividido por 90, que é a quantidade total da população, incluindo homens e mulheres. Então, eu tenho 3,6. Arredondando, 4. Então, se eu tenho um universo total de uma população de 90 pessoas, eu tenho 54 homens e 36 mulheres, e eu quero retirar uma amostra de 9 dessas 90 pessoas, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 5 homens e 4 mulheres. Beleza, pessoal? Isso daí se chama amostra estratificada.
Eu tenho uma população, eu quero retirar a quantidade de homens e de mulheres, mas aí o que é que eu faço? Eu vou e faço esse cálculo daqui para saber a quantidade que eu quero para representar minha amostra de homens e mulheres, certo? Quantos minutos? 10. 10, massa. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo para que a gente possa fazer junto, tá? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Em uma escala existem 250 alunos, distribuídos em séries conforme a tabela. Obtenha uma amostra de 40 alunos e preencha a tabela. Ou seja, o total aqui, gente, eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui uma escola, tá? Essa escola ela tem a primeira série, a segunda série, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série. E cada série dessa daqui, ela tem uma determinada quantidade de alunos, beleza? Aí eu quero uma amostra de 40 alunos dessa escola. Então, quantos alunos eu vou retirar da primeira série para poder representar a minha estatística? Quantos alunos da segunda série eu vou retirar? Quantos alunos da terceira série eu vou retirar? Como é que é o cálculo, pessoal? Como é que eu faço esse cálculo? Bora lá. Aqui, ó, lembra? 54. Então, aqui eu coloco 35. Vezes 40, que é a amostra. Dividido por 250. Não é verdade? Vê se isso daqui não tá certo, ó. 54, que é a quantidade que eu tenho da minha população estratificada, vezes 9, que é a minha amostra, dividido pelo total. Então aqui, ó, 35 vezes 40, deixa eu pegar aqui a calculadora daqui, né, que eu sei que vocês vão pegar a calculadora. Aqui, ó, 35 vezes 40, 1.400 dividido por 250, 5,6, beleza? 5,6, pessoal, é o resultado, tá? Dá igual a 5,6. Só que se eu arredondar, 6, na verdade, a gente aprendeu as regras de arredondamento. Então, aqui eu vou retirar uma quantidade de 6, tá? 35 é a população da primeira série, vezes 40, que é a quantidade da amostra que eu quero, total, da minha escola, dividido por 250, que é o número total de alunos que eu tenho. Então, eu vou ter uma amostra de 6 alunos. Da primeira série vão sair 6 alunos para representar essa escola. Vou fazer aqui o segundo exemplo. 32, que é a população da segunda série, beleza? 32 aqui, ó, vezes 40, que é a amostra que eu quero, tá? Dividido por 250. Aí aqui eu calculo. Vou aqui para baixo. 30 vezes 40 dividido por 250. Beleza? 28 vezes 40 dividido por 250. Certo? E assim por diante, gente. Vocês vão calculando. 32 vezes 40 dividido por 250. Deixa eu fazer aqui junto com vocês, tá? Aqui, ó. 32 vezes 40 dividido por 250 dá igual a 5,12, beleza? 5,12 para os nossos alunos que aprenderam regras de arredondamento é igual a 5. Então, ó, da primeira série eu vou chamar 6 alunos para representar a escola. Da segunda série eu chamo 5 alunos para representar a escola. E assim por diante. Vocês vão ver quando eu somar esses números daqui, vai dar um total de 40. Gente, muito obrigada. A gente se encontra na próxima aula síncrona, certo? Para poder resolver essas questões. Vou deixar um exercíciozinho para que vocês possam compreender bem. E eu vou estar disponível também no WhatsApp. A gente vai estar com a nossa turma lá do WhatsApp lá, para vocês irem tirando dúvida, beleza? Um abraço, tô com saudade. Fiquem com Deus.